Bom dia, galerinha do 7º ano. Estamos caminhando para o final do ano, quarto bimestre. Então vamos procurar prestar atenção na aula. A gente está adiantando alguns conteúdos, né, na parte da gramática. Vamos ver primeiro toda a gramática, depois retomaremos os textos, as interpretações, as produções, ok? Nós vamos usar a apostila módulo 4, capítulo 10. Nós vamos fazer uma revisão de predicado nominal e adjunto adnominal. Nós já vimos isso na aula passada, mas agora que vocês estão com a apostila na mão, então a gente vai aproveitar para rever o conteúdo. Predicado nominal é um tipo de predicado que tem como núcleo um nome, substantivo ou adjetivo. Além disso, ele indica estado ou qualidade de algo, sendo formado por um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Note que o predicativo do sujeito é sempre o núcleo do predicado nominal. Exemplo: Jéssica está feliz. Olha a estrutura. Sujeito Jéssica, mais verbo de ligação está, mais predicativo do sujeito feliz. Lembre-se que, ao lado do sujeito, o predicado é um dos termos essenciais da oração. Sua função na frase é declarar algo sobre a ação do sujeito. Então, verbo de ligação é aquele verbo de estado, tá? Verbo de ligação, verbo de estado. Ser, permanecer, continuar, ficar, ok? E outros verbos. Virar no sentido, né, de se transformar. Andar no sentido de estado, ando doente. Vir uma fera, certo? Nesse sentido, ok? Saíram alegres. O predicado é verbo nominal, porque seus núcleos são um verbo. Saíram, verbo intransitivo, que indica uma ação praticada pelo sujeito, e um predicativo do sujeito alegres, que indica o estado do sujeito no momento em que se desenvolve o processo verbal. Então, saíram, a pessoa cometeu a ação de sair. Saíram alegres. Eles saíram porque estavam alegres. Então, eu tenho aqui o predicado verbo saíram nominal. Estão alegres. Saíram porque estão alegres. Sempre faço essa jogadinha para vocês entenderem, porque se a gente olhar assim, ó, saíram alegres. Aí você vai perguntar, nossa, mas eu tenho aqui um predicado verbal e nominal ao mesmo tempo? Sim, saíram, verbo intransitivo. Mas o estado deles era de alegria, ó, era de alegria, estavam alegres. Saíram porque estavam alegres, certo? Então sempre faço essa jogadinha para vocês não esquecerem na hora de classificar. Na apostila de vocês, na página 17, nós temos aqui o que é um predicado nominal. Se vocês puderem acompanhar comigo, sempre tem uma apostila na mão, tá? Se surgir alguma dúvida no momento, vocês perguntarem. O predicado nominal ocorre quando o núcleo da ação é o predicativo do sujeito, já vimos no slide anterior, e não o verbo de ligação. Não é o verbo que é o núcleo, é todo o predicativo, tá? Que indica estado ou qualidade do sujeito. Então, no slide lá, Jéssica é feliz. Então, o é feliz, ele é o núcleo da oração, é o predicativo do sujeito, certo? E não o verbo é, ok? O núcleo do predicativo é o substantivo, um adjetivo, um pronome ou uma palavra com valor de substantivo, certo? É o termo acessório que tem a função de caracterizar ou determinar o substantivo. Possui função adjetiva, a qual pode ser desempenhada por adjetivos, opções adjetivas
adjetivas, artigos, pronomes e numerais adjetivos. Pessoal, a palavra ou expressão que acompanha o núcleo de um termo sintático substantivo determinando-o, especificando-o, quantificando-o, caracterizando-o ou qualificando-o é chamado adjunto denominal. Nós já vimos no slide anterior, né? Como foi possível observar na frase? A frase é que está ali em cima, ó, o eletricista foi consertar o foguete. O artigo ao lado do eletricista exerce a função sintática de adjunto denominal. Na morfologia era artigo, na sintaxe ele é adjunto denominal. Do termo eletricista, que é núcleo do sujeito. Ele seria sujeito se eu colocasse o eletricista, seria o sujeito. Mas quando eu vou analisar a oração, né, o termo sintático dela ficaria assim: o adjunto denominal, eletricista, núcleo do sujeito, certo? O foi consertar é uma locução verbal. Então, eu vou analisar o verbo consertar, certo? O verbo consertar é um verbo transitivo direto. Ele está se ligando ao objeto ou foguete direto, sem a necessidade de preposição, porque o ali, na morfologia, é artigo. E na sintaxe ele vai ser adjunto a denominal. E foguete é o núcleo, tá, do objeto direto, certo? As classes gramaticais que exercem a função sintática de adjunto a denominal são os artigos, os adjetivos, as locuções adjetivas, os numerais e os pronomes. Esses pronomes, ó, demonstrativos, possessivos, indefinidos e interrogativos e as orações com valor de adjetivo. Agora analise a frase a seguir observando os termos em destaque. Então, nós vamos só ver o que está sendo destacado aí. O que está sendo destacado aí? Do comunicar para lá. Então, com a torre de comando. Então, tá lá a chavinha indicando que com a torre de comando é um objeto indireto. Torre, só torre é núcleo do objeto indireto, tá? E em negrito, o A vai ser uma adjunta denominal, né? Então, vamos lá. Professora, por que o ele não é um adjunto denominal? Porque o ele não está ali ele não está entre os parênteses ali, ó, falando que ele seja um adjunto denominal. Sabe por quê? O ele ali, ele é um sujeito, ele é o sujeito da oração. Então, ele não é um adjunto denominal. Quem vão ser os adjuntos denominais dos pronomes? Demonstrativos, possessivos ou demonstrativos, aquele, isto, este, possessivos, meu, teu, seu, minha, indefinidos, algum, todos, algumas, interrogativos, qual, quais, certo? Então tá, vocês têm que se atentar a isso e buscar, estudar as classes gramaticais novamente, fazer uma revisão das classes gramaticais, tá? Depois aqui é uma atividade que vocês irão fazer, né? Vocês irão classificar daí. Aí você vai ter que falar dentro disso daí como esses termos são classificados sintaticamente. Os termos em destaque. O A, o de comando aí. Qual desses dois termos caracteriza o núcleo do objeto indireto? Núcleo do objeto indireto. Qual vai ser o núcleo? E qual especifica esse núcleo? Está especificando que esse é o núcleo. Então vamos lá. Esses termos são classificados como adjuntos adenominais. Qual desses dois termos caracteriza o núcleo do objeto indireto? O termo de comando, pode ver que está em negrito. Ele é uma locução adjetiva de comando, tá? Se você for procurar qual adjetivo referente à palavra de comando, você vai encontrar. De comando, então, uma locução adjetiva. E qual especifica esse núcleo? O termo a torre, certo?
expliquei essa estrutura para vocês e estou repetindo novamente. Meu irmão usa roupas bonitas. Aqui é para eu saber o predicado, tá? Então, meu irmão usa roupas. Elas são bonitas, mas aqui não está explícito. Elas são bonitas. Mas eu tento deduzir que seja isso, porque aqui eu tenho um predicado verbo nominal. Então eu tenho que deduzir. Mas como? Quando eu faço isso? Meu irmão usa roupas bonitas. Elas são bonitas. Quem? As roupas. Porque se eu falar assim, meu irmão usa roupas bonitas. Meu irmão usa roupas. Elas são bonitas. Fica meio feia a minha estrutura. Então, se eu fizer assim, ela está certa e fica melhor. Então, eu tenho que deduzir que isso é um predicado verbo nominal. Meu irmão usa roupas bonitas. Tá? Está entre parênteses ali para vocês deduzirem isso. Na morfologia, o meu é um pronome possessivo. O irmão é um substantivo. O usa é um verbo usar. Roupas, substantivo, bonitas, adjetivo. Na sintaxe, o meu é um adjunto denominal. Lembra que nós vimos no slide anterior? O pronome lá, os pronomes que são adjuntos denominais. Meu irmão é sujeito simples e o núcleo do sujeito é irmão, porque eu já descobri que o meu é uma adjunta denominal, certo? Usa, verbo transitivo direto, núcleo, usa, que o núcleo é o verbo. Usa roupas bonitas, predicado verbo nominal, que foi a estrutura que eu fiz aqui em cima para vocês. Usa roupas, elas são bonitas, ok? Agora acho que deu para entender, né? Sobre ambiguidade, nós já vimos na aula anterior também, mas vamos rever. Ambiguidade ou ambigologia é o nome dado dentro da linguística, na língua portuguesa, a duplicidade de sentidos, quando alguns termos, expressões, sentenças apresentam mais de uma acepção ou entendimento possível. Em outras palavras, ocorre quando, por falta de clareza, há duplicidade de sentido da frase. Então, dá duplo sentido, que nem nós vimos isso aqui, até passei uma atividade para vocês, vendo o pôr do sol. Então, ele está vendo, olhando o pôr do sol, mas o homem entendeu errado. Ele pensou que o menininho estava vendendo o pôr do sol. Daí ele esclarece, não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Então, existe muita duplicidade, assim, a gente vê muito em cartazes, né, publicitários. Então, você precisa prestar atenção e ver aquilo que realmente está sendo falado. Isso se chama ambiguidade, ou seja, duplo sentido de uma frase, de uma palavra, né, ou até mesmo de uma oração inteira, ok? Pessoal, terminamos por hoje. Eu espero que vocês tenham entendido a explicação, que é uma retomada da aula anterior. E se mesmo assim houver dúvidas, não procure. Boa aula.